Oi, pessoal estudioso do Seja! Eu sou a Gláucia e esse é mais um vídeo do nosso canal sobre potenciação e radiciação. Vem comigo! Bom, pessoal, mantenha sempre o seu livro por perto e uma calculadora também, porque aí a gente vai juntos trabalhando. Você precisa fazer essa leitura das páginas 33 até 37, conforme está indicando o seu roteiro de estudo, para que a gente comece a trabalhar então, tá bom? Uma das primeiras atividades que você vai ter aqui para fazer é sobre a escrita de potências. Muito fácil, essa atividade eu vou fazer um exemplo de cada um desses aqui e você completa o resto do livro, tá? As multiplicações a seguir estão na forma multiplicativa, escreva-as na forma de exponencial. De acordo com o que está falando lá no livro, naquelas páginas que você precisava ler, o número grande chama-se base e o número de vezes que essa base se repete em forma de multiplicação é o expoente. Então, olha como é que vai ficar esse primeiro exercício. Não é o número 5? Ele apareceu 8 vezes, então eu escrevo 5 elevado à oitava potência. Esse 8 indica o número de vezes que ele apareceu em forma de multiplicação. Só isso que é para fazer, você vai completar o restante. Vamos ver o segundo exercício. As multiplicações a seguir estão na forma exponencial. Escreva-as na forma multiplicativa. Então, o número 5 aparece 3 vezes, então você vai escrever na forma multiplicativa assim. O sinal, esse pontinho, é o sinal de vezes que a gente vai utilizar, tá certo? Muito bem. Preenche o restante. Agora, no terceiro exercício, ele pede para você calcular o valor. Então, agora eu quero saber quanto dá. Eu tenho aqui, a letra A é 2 à terceira. 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Com isso, dá para você preencher todos os seus exercícios aí no livro, certo? Bom, nesse daqui, a gente não vai fugir muito do que eu falei no slide anterior. Ele dá um exemplo, tá vendo? Como é que é o exemplo? Eu tinha o número 25 e eu escrevi 5 vezes 5, porque é 25 também, e eu posso escrever desta maneira, 5 elevado ao quadrado, porque o 5 aparece 2 vezes. É para você fazer exatamente isso com esses daqui. Depois dá uma conferida lá no seu livro para ver se deu certo, ok? Ah, também ele conta aqui pra gente que esse sinal de vezes que a gente está acostumado, a gente vai começar a usar o pontinho, aquilo que eu falei agora há pouco, tá bom? Bom, essa parte do livro o pessoal começa a achar confusa, então eu achei legal fazer um recorte e colocar aqui para você entender. Não precisa sofrer com isso, só tá querendo contar pra gente aqui que o 36 ele pode ser escrito diferente, numa forma de fatores, produto, multiplicação. Então, eu posso desmembrar o 36 em 2 vezes 18, por exemplo, em 3 vezes 12, por exemplo, porque isso também dá 36, em 4 vezes 9, em 6 vezes 6. Ou seja, dá para escrever 36 de outras maneiras, utilizando multiplicação. E aí, se eu pensar desta forma, como 18, olha, pega esse primeiro exemplo aqui, como 18 também dá para eu desmembrar ele em 2 vezes 9, e como 9 dá para desmembrar em 3 vezes 3, o 36 pode ser escrito 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, né? Não precisa sofrer porque você não vai fazer isso desta maneira, do jeito que está aqui, com esse desenho e tal, mas o livro conta, né? Tá vendo quantas formas diferentes eu tenho de escrever um único número? Ele conta que isso aqui é conhecido como diagrama em árvore, tá? Como se a árvore estivesse de cabeça para baixo, tá? Como se aqui fossem as raízes, tá vendo? Então, isso é fatorar o número, escrever ele em forma de produto.
Vamos conversar um pouquinho, então, sobre números primos e fatoração. Bom, o livro conta aí pra gente uma parte histórica, se você observar aqui no meio do texto, 300 anos antes de Cristo já tinha essa definição sobre a ideia do número primo, né? Então é uma coisa antiga, os matemáticos lá do Egito já discutiam isso, já falavam sobre número primo, né? Mas afinal, o que é número primo? Eu encontrei na internet um desenho que ilustra bem isso, tá? E a definição tá bem bacana. Número primo é o número que tem apenas dois divisores, ele mesmo e o 1. Então, ele deu alguns exemplos, ó. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, né? São exemplos de números primos. O que são números primos? Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Você precisa gravar essa informação, que ela é muito importante nesse capítulo. Aí o livro, eu trouxe aquela do Donald. O livro traz essa tabelinha para tentar explicar o que é número primo. Agora, a pessoa às vezes passa por isso aí no livro batido, porque muita gente vai lá, né, no CEJA conversar com os professores e tem dúvidas sobre isso. Então, eu penso que essa tabelinha não ficou clara, né? Tirando o número 1, porque 1 só dá para dividir por 1, a gente está falando de divisão exata, com resto zero. Ele começa mostrando aqui, ó, quem são os números primos, né? O 2 é primo, o 3 é primo, o 4. Por que o 4 não é primo? Porque dá para dividir por 1, por 2 e por ele mesmo. Então, ele tem mais de 2 divisores. Ele tem 3 divisores, ele é chamado de número composto. Aí o 5 é primo, o 6 ele não é primo. Por quê? Porque dá para dividir por 1, por 2, por 3, por ele mesmo. Ele é número composto. E a tabela segue, ó. A tabela acaba aqui embaixo e vem aqui para cima, porque a pessoa, quando olha uma tabela desse tamanho, até assusta, mas ó, é só da sequência. Ele colocou a sequência de números primos até 20, tá certo? Muito bem. Aí tem um conceito novo que você vai ouvir falar muito, que é fatorar. O que é fatorar um número? É decompor ele em produtos de fatores. E a gente fala que a fatoração é completa quando todos os fatores são números primos. Aí, lógico, a gente vai ver um exemplo, né? Tem uma atividade aí no seu livro para você praticar essa fatoração dos números 16 e 24. Eu peguei esses dois, deve ter mais aí para você fazer. Eu vou colocar da maneira como eu faço. Eu não faço com aquela árvorezinha lá que a gente viu agora há pouco. Dá uma olhada, vou fazer o 16. A técnica é assim, ó. Eu ponho o número 16 e passo um traço aqui do lado. Eu vou começar a dividir ele eu sempre começo pelo menor número primo, tá? O menor número primo é o 2, porque a gente está falando aqui na tabela que o 1 ele é especial, não é nem primo nem composto, tá? Então, eu começo a dividir por 2, é o menor número primo que deu para dividir. Ótimo. 16 dividido por 2 dá 8. Eu ponho o resultado aqui embaixo do 16. Continua esse processo da mesma maneira. O 8 dá para dividir por 2, então ponho 2 aqui de novo. Que dá 4. Ó, o resultado vai descendo, tá vendo? O 4 dividido por 2, que dá 2. Que ainda dá para dividir para 2, que deu 1. Chegou no 1 aqui, ó, acabou. Não dá para fazer mais nada. Como é que eu posso escrever o 16 em fatoração de números primos, então? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É a resposta que vem aqui, ó. Pronto, fatorei o número 16. Acompanha comigo a do 24 agora. Olha lá. O 24 também dá para dividir por 2. O resultado está aqui, dá 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Opa, agora já não dá mais por 2. Qual que é o próximo número primo que eu consigo? 3. Tá lá. 3 por 3, 1. Como é que ficou a fatoração do 24, então? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Certo? Aí você coloca o resultado aqui. Entenderam como é que a gente fatora?
Ótimo. Então, ó, tem exercício, página 42. Bom, a gente vai começar a falar então de uma outra operação, a gente chama ela de sexta operação, que é a radiciação, raiz quadrada, tá certo? É o tema 2 e ele se encontra na página 45. Acompanha aí, deixa o seu livro sempre junto. Bom, o livro traz o que você já sabe, né? Que seria brincar de adivinhação. Ele dá um exemplo aí, ó. Que número que multiplicado por ele mesmo vai dar 36? Ele traz algumas situações de problema do seu Agenor, do seu Gumercindo e tal. Mas eu queria discutir isso de uma forma mais simples, sem situação problema. Eu preciso que você faça a leitura da página 45 e 46 para conseguir. Vamos pegar esse exemplo que ele deu aí da adivinhação? Olha, tá na página 47 e eu preciso que você tenha em mão sempre uma calculadora, vai te ajudar bastante. A gente vai meio que por tentativa, igual o livro fez, tá? Nesse começo, a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver o primeiro exemplo. Pensei no número, multipliquei por ele mesmo e obtive 144. Vamos fazer uma tentativa? É fácil saber que 10 vezes 10 dá 100. Então, é mais que 10 esse número que eu pensei. Aí você vai tentando. Tento 11, tento 12. Aí você vê que 12 vezes 12 dá o 144. Esse pontinho a gente lembra de novo vocês que é o vezes, certo? Muito bem. Próximo. Que número que vai multiplicar por ele mesmo vai dar 400? É o 20. 20 vezes 20, 400. Se você já sabe que 10 vezes 10 vai dar 100, que 12 vezes 12 deu 144, você vai aumentando até pensar chegar no 400, certo? Ó, aí o pessoal lê letra aqui e já começa a ficar apavorado, mas ó, seja n um número natural. Qual é o valor do n? Sabendo que n multiplicado por n vai dar 625. Então, é um número que vezes ele mesmo dá o 625. E aí, a gente vai tentando na calculadora e ver que é o 25 vezes 25, certo? O exercício 4 fala que o seu Casimiro é pedreiro, está construindo um piso quadrado formado por lajotas quadradas e pretende usar ao todo 225 lajotas. Então, quem vezes quem que vai dar os 225, já que é um quadrado, né? Ah lá, 15 por 15 a lajota. 15 vezes 15, 225. O exercício 5. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 441? Vamos lá. Se o 400 era 20 vezes 20, 441, 21 vezes 21. Fácil, pessoal? Bom, o que o livro quis mostrar com essas atividades? Que esses números que a gente viu nos exercícios anteriores, os 144, 225, etc, 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 são chamados de quadrados perfeitos. Então, sempre que você pega um número e eleva ao quadrado, ou seja, ele vezes ele, a gente fala que é um quadrado perfeito. Então, aí ele mostrou quais são os números, também até 10. E foi colocando ele vezes ele, foi dando resultado aqui na linha de baixo, certo? Então, ele explica aqui no texto que sempre que eu faço isso, sempre que eu tenho o quadrado perfeito, a gente tem uma radiciação, que é a operação inversa da potenciação. 6 ao quadrado não é 6 vezes 6, que vai dar 36? Então, raiz de 36, olha o símbolo que vem aqui, ó. Essa raiz de 36 dá 6. Então, a operação potência e raiz, elas estão ligadas, uma inverso da outra. Uma calculadora ajuda muito a gente a resolver isso aqui, porque ela tem um botãozinho, dá uma olhada nesse botão aqui, ó, que basta você apertar o número que você quer e esse botão já te dá o resultado. Então, ó,
Radiciação é o inverso de potenciação, assim como multiplicar é o inverso é dividir, assim como o contrário de somar é subtrair, etc, tá? Então, uma operação é o inverso da outra. E a nossa amiga calculadora vai ajudar muito. Os exercícios, então, estão na página 49 aí do seu livro. Daí você precisa, depois de ter feito os exercícios, fazer a leitura da página 50 até a 54. E aí lá você vai encontrar depois alguns exercícios, né? Eu peguei alguns aqui para conversar com vocês. Primeiro, Maria tem um terreno quadrado de 441 metros de área. O terreno do seu irmão Pedro também é quadrado, mas ele tem 144 de área. Então, como está falando que o terreno é quadrado, como a gente estava fazendo que número vezes ele mesmo que daria isso aqui, agora a gente já sabe que a operação inversa é raiz. Então, era só você digitar na sua calculadora 441 e apertar raiz, que você vai ver qual é o número, tá? Eu fiz aqui o desenho do Pedro, que tem a área do 144, né? E a Maria, que tem a área 441. O terreno dos dois estão aí. E a resposta vai ser o quê? O 12, no do Pedro. Por quê? Porque 12 vezes 12 vai dar o 144. Se você digitar na calculadora 144 e apertar a raiz, você vai chegar no 12. Com a Maria, a mesma coisa. Você vai digitar na calculadora 441, apertar o botão da raiz e vai chegar no 21. Tá certo? Ainda na página 54. Tem aqui um exercício para você determinar as raízes exatas dos números. Então, a gente vai brincar com a calculadora, para ir mais rápido, para acelerar o processo, que você já entendeu qual que é. Você vai digitar 100 na calculadora e vai apertar esse botãozinho aqui, ó, tá certo? O botão da raiz. E vai chegar no 10, certo? Agora, no exercício 3, ele pede o seguinte, o número mais próximo dos números a seguir. Então, você não vai encontrar, isso aqui não vai ser uma raiz exata. Você vai digitar na sua calculadora 2.450, apertar o botãozinho lá da raiz e vai chegar em 49,49. Mas como ele quer o número mais próximo, você arredonda então para 50. Faça isso com os outros, tá bom? Bom, o tema 3 é cubo e raiz cúbica. Você precisa ter lido até a página 63. E aí, tem alguns exercícios para a gente treinar aqui um pouquinho. Encontre o número que elevado ao cubo resulta em 64. Estou querendo saber quem que eu vou multiplicar ao cubo seria 3 vezes, segundo o que está explicando aí no seu texto, e que vai dar 64. Você vai com tentativa através da sua calculadora e vai chegar em 4, porque 4 vezes 4 é 16 e 16 vezes 4 é 64. E assim por diante com os outros, tá? Aqui é aquele negócio da aproximação, você vai digitar na calculadora, né? Vai tentando ver o número mais próximo, são 3 vezes, agora sempre que é cubo é 3 vezes, tá? Então, ó, o mais próximo no caso do número 350 é o 7. Por que que é o 7? Porque 7 vezes 7 vezes 7 dá 343, é o mais próximo que eu chego de 350. Então, esse exercício a gente vai trabalhar bastante com calculadora, tá bom? O último aqui, ó. Calcule a raiz cúbica dos números. Aí ele deu o 8. Por que que deu 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Tenta descobrir os outros agora. Tem bastante aí mais para baixo, tá bom?
Pessoal, a gente chegou no fim do vídeo. Se você gostou, se você curtiu, se o vídeo te ajudou, clica no joinha, a gente fica sabendo aqui que conseguiu ajudar você. Curte o nosso Face, faça os seus exercícios e peça sempre ajuda para o seu professor do CEJA. Boa prova!